E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do canal Desventurado e hoje eu vim contar pra vocês a minha odisseia de como que foi pra tirar o bendito do visto norte-americano, do visto dos Estados Unidos. Eu tentei tirar o visto duas vezes, na primeira vez eu fui rejeitado e na segunda vez eu fui aprovado. E eu vim tentar passar um pouco da minha experiência, como que foi lá no consulado e todos os perrengues lá que eu acabei passando para conseguir então o tão almejado visto, que agora com o coronavírus não tá servindo para nada, né? Mas enfim, vim contar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Talvez ajude, talvez não, mas é isso aí. Mas por que eu queria ir para os Estados Unidos? Eu tenho uma amiga minha que ela é doutora e ela trabalha num instituto de pesquisa com macacos lá na Flórida, mais precisamente em Homestead, se não me engano, é a cidade perto de Miami ali. E ela me convidou para ir lá e conhecer esse instituto, aproveitar que que eu faço doutorado e ir como visitante para poder pesquisador visitante para poder conhecer esse instituto e, enfim, passar lá um tempo e ver como que é as atividades deles e tudo mais. E para mim essa ia ser uma oportunidade muito legal de ter essa experiência internacional, né? Desde coisa básica para treinar o inglês, até mesmo para saber como que eles trabalham com macacos, que não é uma área especificamente que eu conheço aqui. Na verdade, eu não conheço nada disso. Eu sou veterinário, mas eu não tenho experiência nenhuma com macacos. E eles trabalham, é como se fosse um biotério de macacos. E essa é uma experiência, para mim, como pesquisador na área da reprodução, muito legal para ir lá e conhecer. Mas enfim, a odisseia de poder ir lá e fazer essa visita acompanhada, na verdade, por eles, tava tudo tranquilo, eles têm bem pouca burocracia. O problema principal seria realmente tirar o visto. E eu fui tentar tirar o visto. Para tirar o visto, nesse caso, como eu sou estudante de doutorado e gostaria de ir lá fazer uma visita, eu teria duas possibilidades. Ou tirar o visto J1, que eu iria como estudante de intercâmbio, ou tirar o visto B1, B2, como turista normal. O ideal, no mundo perfeito, seria eu tentar tirar o J1, porque ele dá uma série de benefícios nesse caso, poderia ficar lá de 1 a 2 anos e realmente fazer como se fosse uma espécie de estágio lá nos Estados Unidos. O grande problema é que o visto J1, ele precisa de um sponsorship. Ele precisa de alguém que me patrocine lá, que geralmente esse patrocínio é realizado pelo governo. O grande, porém, é que existe uma taxa, uma espécie de matrícula, mas uma taxa de 1.000 a 2.000 dólares que precisa pagar para poder ter esse sponsorship lá e acaba ficando bem caro, bem mais caro que o que eu estava disposto a pagar, até mesmo porque eu não receberia nenhum tipo de bolsa auxílio externa, então para eu pagar passagem, tudo, ainda mais esse tipo de visto, ficaria bem caro. E aí o que eu pensei? Cara, vou tentar tirar o B1 mesmo, até mesmo porque eu não teria possibilidade de fazer muita coisa diferente lá, eu iria para acompanhar a rotina deles mesmo e para ver como que eles trabalham. Não seria um estágio, um intercâmbio propriamente dito, que eu iria lá colocar a mão na massa, alguma coisa nesse sentido. Eu iria como pesquisador visitante para acompanhar a rotina deles durante algum tempo. E aí tentei tirar esse visto B1 no começo do ano. Foi mais preciso. Preenchi o formulário ADS 160 no finalzinho do ano e já consegui agendar para o dia 2 ou 3 de janeiro. Foi bem rápido. Na época o dólar estava 4 e pouco, então saiu uns R$ 650 lá o preenchimento do formulário. E aí tem que marcar 2 dias, né? Um dia para tirar foto lá no CASV e outro dia no consulado propriamente dito, que é a sua entrevista. Primeiro dia foi super tranquilo. Cara, não tinha nem fila, não tinha, porque, sei lá, tava voltando o ano, foi muito rápido. Foi questão de 20 minutinhos já terminei. E aí no outro dia eu fui pro consulado daí para fazer a entrevista. Nesse dia tinha um pouquinho de fila, mas também não era muita coisa. Até mesmo para quem for tirar o visto tem que é bom falar já, mas não adianta chegar muito cedo no lugar porque eles só te chamam ali meia hora antes. Então sempre vai ter fila, mas é certinho, assim, você acaba não passando muito mais tempo. E aí lá no consulado é todo aquele BO, você não pode ir com nada, com eletrônico, tive que tirar até meu relógio, que é tipo um smartwatch. Você tem que ir só com a roupa do corpo lá, praticamente, para poder fazer a entrevista. Eu, pessoalmente, achava que ia ser... Eu fui em São Paulo. Eu achava que ia ser uma entrevista num quartinho não, mas tipo uma salinha, uma cabine que fosse, que você sentasse, conversasse ali direto com o oficial consular, mas não, cara, parece um guichê de rodoviária que você chega, tem uma porta blindada de vidro, uma porta não, um vidro blindado, e aí você conversa pelo vidro ali diretamente com o
oficial consular que vai te entrevistar. Nesse primeiro dia, eu tava bem... Não tava bem nervoso, não tava ok, assim, sabe? Porque na minha cabeça, eu não tinha por que não ser aceito. Eu fui com um pensamento meio nesse sentido, assim, não tem por que eles não me aceitarem. Porque eu faço doutorado aqui no Brasil, eu recebo bolsa, auxílio da CAPES, então se eu não defender meu doutorado, se eu, vamos dizer que eu vou e resolvo ficar lá, se eu não defender meu doutorado, eu tenho que devolver toda a bolsa que eu recebi até agora de doutorado da CAPES, que não é uma quantia muito baixa, então não teria nem possibilidade disso. Enfim, tenho casa não, moro de aluguel, mas moro sozinho aqui, tenho carro, meus pais moram aqui, mas só pelo vínculo mesmo de eu fazer doutorado, de eu ter um projeto de pesquisa financiado pela CAPES, então na minha cabeça já seria um vínculo super suficiente para eu assim, me manter aqui no Brasil e não querer ficar lá nos Estados Unidos e eles aprovarem o meu visto. Mas eu acho que não foi bem o que o oficial consular entendeu. Então antes de começar a entrevista, você entra na filinha lá e aí tem umas 10 cabines assim que um brasileiro vai te direcionando para qual cabine que tiver mais livre e você acaba entrando na fila. Eu achava que a entrevista ia ser, inclusive, bem demorada. A minha demorou uns 5 minutos. Se demorou 5 minutos, foi muita coisa. E aí, assim, na hora da entrevista, é a hora que vocês mais vão ver divergências aqui na internet, pessoal colocando vídeo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse outro jeito aqui. E eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Eu acho que ninguém sabe porra nenhuma em relação a isso. Ninguém faz nem ideia. E aí fica tudo com base no achismo, porque para uma pessoa foi de um jeito, para outra pessoa foi completamente de outro. Então, assim, é bem difícil, sabe? A gente bater o martelo e falar, não, é isso que eles levam em consideração. E eu tô passando a minha experiência aqui para vocês. O que eu pessoalmente pude entender e deu para ter uma noção do que eles levam em consideração na hora da entrevista. Eu acho que quando você chega ali para fazer a sua entrevista ali, meio que já tá quase decidido, assim. Já deve ter um cadastro de pré-aprovação ou pré-reprovação que o oficial já fica na tela ali apitando para ele. E aí ele só vai fazer algumas perguntas para confirmar se é aquilo mesmo ou não. E essas perguntas eu percebi que são sempre baseadas em contradição. Então, eles fazem perguntas relacionadas ao formulário que você já preencheu, e aí se você cai em contradição, eles já te excluem, e aí já sobe uma luzinha vermelha lá, e não deve subir uma luzinha vermelha no computador, e eles já devem te excluir. E foi isso que aconteceu comigo. Por que eu falo isso? Na primeira vez, eu que preenchi o formulário, não contratei nenhuma agência, preenchi todo o formulário. Esse instituto que eu ia ficar, eles iam fornecer estadia para mim lá, então eu ia ficar num alojamento do próprio instituto. O problema é que o instituto propriamente dito, ele fica em Homestead, e eu ia ficar num alojamento, ou ia ficar no alojamento ou na casa da minha amiga, mas eu não sabia qual dos dois que eu ia ficar ainda. Eles iam decidir, o próprio instituto ia decidir isso. Mas de qualquer forma, eu ficaria em Florida City, que é como se fosse uma cidade, uma pequenininha do lado da outra, só que o instituto fica numa cidade e o lugar onde eu ia ficar ficaria na outra cidade. E aí eu coloquei que eu ficaria nessa outra cidade, em Florida City, no formulário. E aí a primeira pergunta que o oficial consular perguntou pra mim foi: pra onde que você vai? Pra onde você vai? E aí, em vez de eu responder Florida City, que é o lugar que eu iria ficar, eu respondi Homestead. Aí eu já percebi que ele deu um tilt na cabeça dele, assim, do oficial, e falou, e onde que fica Homestead? E aí, né, nem passou pela minha cabeça que era pra eu falar alguma coisa, perto de Florida City, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, eu pensei no mapa, assim, ficar no sul da Flórida. Aí eu acho que foi onde mais pegou, e aí ele tentou começar a fazer perguntas pra que eu entrasse mais em contradição ainda. Então, por exemplo, ele perguntou assim pra mim, e o que você vai fazer lá em Homestead, enfim, mas por que você tá indo pros Estados Unidos? Fazer o que lá? Aí eu falei, eu sou pesquisador aqui no Brasil, e eu pretendo ir para acompanhar o instituto tal. E levei até uma carta de convite do instituto, a Fundação Mannheimer, que é o nome lá, do presidente, do diretor lá da fundação, me convidando para ir lá e fazer esse acompanhamento. E aí ele olhou assim, na verdade ele só olhou, ele nem leu a carta, praticamente já jogou pro lado assim, e ele falou, e o que faz essa fundação? Eu falei, eles cuidam de macacos e tal, eles têm um biotério e fazem criação de macacos. E ele perguntou, o que você faz? Eu falei, sou veterinário, trabalho com reprodução de cães e gatos. E nisso ele já falou, se você trabalha com cachorro e gato, por que você vai mexer com macaco lá? E eu falei, não, é porque eu tenho uma área de pesquisa, que é o ultrassom,
E eu vou lá pra acompanhar e ver como que funciona a rotina deles e tudo mais. E aí acho que ele já pegou o ranço já, já digitou lá, ele fez mais algumas perguntas, mas já nem levou em consideração mais nada e falou, ó, você tá aqui, você tá reprovado. Ele não fala assim, mas ele fala, seu visto não foi aprovado neste momento, mas você pode pedir uma nova solicitação a qualquer momento. E aí ele te entrega um papel. Eu falei, eu fiquei meio sem entender, assim, mas por quê? Por quê, né? Não entendi. Dele, não, próximo, já mandou eu ir embora. Próximo. E aí meio que você tem que sair, porque senão acho que eles chamam seguranças pra te tirar de lá de dentro. E depois eu fiquei sem entender, pô, mas por que me aprovaram? Eu tinha levado várias coisas, comprovante de matrícula, ele não pediu nada, assim, na verdade. Eles até no telão, assim, falam, antes de você entrar, que se o oficial não te pedir nada, você não mostra nada pra ele, sabe? E tem várias pessoas falando isso na internet também, mas eu tive outra percepção, assim. Enfim, aí eu fui reprovado nessa primeira vez, e aí você não tem o que fazer, não tem como recorrer, não tem como fazer nada. A única coisa é que você pode me pedir uma nova solicitação assim que você quiser, só que tem que fazer todo o processo de novo. Pagar os US$ 160 novamente, e é bem triste, assim, quando você é negado, porque é um misto de sentimentos muito esquisito, porque, primeiro, pra começar, quando você é negado, eles te devolvem teu passaporte e você recebe um papelzinho branco. Então todo mundo já sabe que a fila inteira com 200 pessoas ali sabe que você foi negado, porque quando eles te aprovam, eles ficam com o teu passaporte e você sai sem nada. Então você vê a pessoa saindo sem nada, tipo, beleza. Agora você vê a pessoa com papel branco na mão, com a cabeça baixada, você fala, puta, essa pessoa foi negada. Cara, ainda mais quando você tá sozinho, assim, você fala, puta, tá todo mundo vendo que eu fui negado. E é justamente essa sensação, uma sensação bem esquisita, assim, de negar a minha entrada no meu país, mais ou menos como se fosse, não te quero no meu país, sabe? É muito triste, cara, você parar pra pensar nesse sentido. Mas enfim, aí eu fiquei no dilema. Obviamente que depois de processar tudo aquilo na minha cabeça e tudo mais, eu fiquei no dilema se, pô, eu tento de novo ou não. Porque vocês vão ver muito na internet também, gente falando mil coisas diferentes. Pessoas falando, tem que esperar pelo menos um mês pra fazer a solicitação. Espera uns 6 meses. Não, pode fazer pode fazer de novo na hora, que não tem problema. E aí você você fica sem saber, cara, porque ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe nada em relação a isso. Mas enfim, qual que era o meu negócio? Os macacos, eles iam entrar em estação reprodutiva dali 2 meses. Então, aquela ia ser melhor época para eu poder ir, porque aí eu ia poder ver realmente eles em atividade, em reprodução. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar de novo e seja o que Deus quiser. Se der certo essa vez, ótimo. Se não der, porque não era pra dar mesmo e bola pra frente. Mas daqui ano que vem ou depois eu tento ir de novo. E aí fiz todo o processo de novo. A diferença é que dessa vez eu decor salteado o formulário que eu preenchi. Então, coloquei tudo que eu coloquei lá, eu fiz totalmente decorado e consegui uma nova entrevista. Na verdade, a entrevista é bem rápida para marcar. Você faz, por exemplo, o formulário hoje, você consegue marcar daqui 5 dias, você consegue marcar a entrevista já. O problema é que eu precisava acertar algumas coisas, enfim, consegui marcar para 3 semanas ali depois de novo. E aí vai eu, Curitiba, para São Paulo, pegar busão, pegar hostel. Enfim, todo o processo de novo. Dessa vez foi bem mais demorado, porque lá no CASV eu consegui marcar para o mesmo dia, consegui marcar o CASV acho que para as 7h30, 8 horas, e a entrevista no consulado para meio-dia. Mas só no CASV eu fiquei quase uns 40 minutos na fila para daí conseguir entrar. Eu parquei bastante distante assim o horário, porque eu fiquei com medo, não sabia como que ia dar o trânsito ali em São Paulo, porque tinha voltado tudo, né? Lá no consulado também tinha bem mais gente. Foi bem tenso esperar lá no consulado, porque eu fiquei umas 2, 3 horas esperando lá na frente. E lá não tem lugar para você ficar direito, tem uns cafés ali, mas é bem pouquinho lugar, sabe? E aí você tem que ficar lá esperando. Cara, eu me senti no vestibular. Acho que foi até pior que no vestibular, porque no vestibular eu senti que eu tava bem preparado, sabe? Já nesse eu tava. Mas eu acho que foi até melhor, porque na primeira eu fui meio nervoso assim na primeira vez. Nessa segunda vez eu fui tipo, se der certo, deu e foda-se. Foi mais ou menos com essa mentalidade. E aí acho que eu não tava tão mais nervoso assim, sabe? Eu falei, cara, é isso. Se der, deu. Se não der, bola pra frente e vou tentar arranjar um intercâmbio aí em outro lugar. Mas enfim, aí
passei por todo o processo de novo, e aí chegou a hora lá das cabines novamente. Meu único medo é que eu pegasse o mesmo cara, o mesmo oficial consular que me entrevistou da primeira vez. E eu quase peguei ele. Na minha cabeça, eu vi alguém falando na internet que você não pode fazer a mesma entrevista com o mesmo oficial. Não sei se isso é verdade, mas na minha cabeça eu já tava até falando assim pro carinha lá que organiza a fila. Ó, já fui com esse daqui. Se ele me mandasse, né, pra cabine daquele cara de novo, já fui com esse cara aqui, foi reprovado por ele, quero ir com outra pessoa. E eu falo que varia muito assim, igual eu falei, eu acho que já tem um pré-cadastro ali da pessoa, se você vai ser aprovado ou não, e varia muito se a pessoa foi com a tua cara ou não e do bom humor, cara, do oficial, porque não é possível. Esse dia eu fiquei mais tempo na fila. Do lado esquerdo, assim, na cabine, tinha uma mulher que, cara, você percebia a diferença, assim, sabe, entre ela e esse oficial que me entrevistou da primeira vez. Cara, as pessoas chegavam para ser entrevistadas por ela já recebia o pessoal, oi lá, bom dia, tudo bem? Como que é seu nome? Oi, então vamos fazer sua entrevista hoje, sabe? Com um bom humor, assim. E esse cara, ele era mais fechadão, assim. Bom dia, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Assim, desse jeito, sabe? E aí, cara, ela tava aprovando, você vê que todo mundo que passava por ela era aprovado, aí ela desejava boa viagem, seu visto foi aprovado, aproveitem nos Estados Unidos. E seu visto foi negado, seu visto foi aprovado. Então, varia muito, assim, cara, da pessoa que tá te entrevistando. Infelizmente, isso é ruim, né? Mas eu acho que tem um quezinho ali. Até mesmo porque, na primeira vez que eu fui entrevistado, na cabine do lado, deu pra ouvir um pouquinho a conversa da menina que tava sendo entrevistada também. Cara, ela era... Eu não sei se ela ia fazer au pair lá nos Estados Unidos, não sei o que ela ia fazer lá, mas ela era fazer faculdade de Direito à noite e ela não tinha levado os comprovantes de matrícula da faculdade. E, cara, deu pra ver que a mulher que tava... A oficial, o consular que tava entrevistando ela, quase implorou pra ela... Mas, pô, você não tem nada, não tem nenhum documento aí com você que comprove que você tá na faculdade. Tipo, querendo ajudar ela mesmo, assim, sabe? Então, acho que varia de pessoa para pessoa. Mas, enfim, não fui com esse cara. Aí eu fui com uma outra mulher uma outra oficial consular. E aí comecei a entrevista com ela. Uma coisa que tem que tomar bastante cuidado é tomar cuidado do jeito que você vai se expressar, porque por mais que a entrevista seja em português, eles podem entender de uma outra forma. Então, por exemplo, a primeira coisa que a oficial consular, na minha vez, ela nem perguntou da outra vez que eu tinha tentado, ela já foi direto, como se eu fosse uma nova mesma entrevista, até achei isso meio estranho, mas enfim. Ela perguntou o que eu ia fazer, pra onde que eu ia, aí eu falei tudo igualzinho tava lá no formulário da DS-160. A diferença é que dessa vez, na hora que eu falei, eu sou pesquisador aqui no Brasil, vou visitar um instituto de pesquisa nos Estados Unidos. Aí ela falou assim, por que você não pediu o visto J1? Outra categoria de visto, ela falou, querendo dizer que era o J1, né? E aí eu tive que responder ela em relação a isso. E nisso eu falei assim, porque eu vou só como pesquisador visitante, eu vou só para acompanhar a rotina deles, porque eu não tenho, até mesmo porque eu não tenho, enfim, minha profissão não vale lá, né? Então eu vou só acompanhar como que funciona a rotina deles, para poder aprender e depois voltar aqui pro Brasil. E aí ela meio que entendeu, assim, ela continuou digitando, e aí ela falou assim, mas com quem que você vai? Daí eu falei, não, eu vou sozinho. Dela, não, mas você acabou de dizer que você ia acompanhado. Aí que eu percebi, putz, ela tá entendendo errado. Daí eu pedi 1000 desculpas, provavelmente foi uma falha de comunicação. Eu quis dizer que eu iria apenas acompanhar, apenas visualizar lá a rotina deles, não deles, do Instituto, não que eu iria acompanhado do Brasil. Ela, agora eu entendi. Aí eu mostrei para ela a carta convite que eu tinha recebido do diretor do Instituto, mostrei também o comprovante da CAPES, que eu sou bolsista aqui no Brasil, e dessa vez eu já não esperei ela pedir, eu já fui mostrando, aqui tá a carta de convite do Instituto, aqui tá o meu comprovante do doutorado lá da bolsa da CAPES. Daí ela olhou assim, viu que eu tinha, daí ela pediu pra eu entregar. Porque se dependesse dela pedir as coisas, ela não ia pedir, e aí ia ficar ruim. Tanto é que teve uma hora que eu falei assim, e aqui tem um comprovante de que minha orientadora tinha feito uma carta dizendo que eu tinha que defender o doutorado até o ano, acho que até o ano que vem, ou até 2022. Mas enfim, tinha que defender o doutorado. Falei, tem até uma carta aqui da minha orientadora, da minha chefe, falando que eu tenho que defender o meu doutorado. Ela falou, não precisa, eu confio em você. Ela falou meio que desse jeito assim, eu confio no que você tá falando. Só que daí ela pegou esses papéis, foi lá pra dentro. Sério, acho que eu fiquei uns 15, 20 minutos ali esperando ela voltar
voltar, porque ela tava em dúvida. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu tô em dúvida em relação ao seu visto, porque você está solicitando o B1, B2, que é o de turismo. Eu tô em dúvida se essa classe de visto se encaixa no que você pretende ir fazer lá. Então eu vou ficar com o seu passaporte, vou ficar com esses documentos recolhidos aqui e a gente entra em contato com você em até, acho que 90 dias úteis, alguma coisa assim, para eu poder examinar e conversar com os meus superiores para ver se você está autorizado a ir fazer essa visita que você quer fazer com o visto B1 ao invés do visto J1. Eu falei, putz, vou ser negado, né? Já era de novo, né? Mas ela foi bem mais simpática, assim. E aí, beleza, eu voltei e falei, agora sim que seja o que Deus quiser, porque agora ela ficou com o meu negócio, com o meu passaporte, mas agora que eu não tenho nem ideia se vai ser aceito ou não. E lá no papel que ela me entregou dizia, né, falando como que funcionava e que tinha até 90 dias úteis para eles me devolverem o passaporte com o visto já ou sem o visto negado. Nisso eu fiquei esperando, acho que depois de uns 20 dias chegou o meu passaporte já com o visto. E aí deu aquele alívio, assim, falei, ai, cara, agora deu certo. Depois de ter gasto caminhão de dinheiro para ir para São Paulo, porque só para ir para São Paulo, passagem de Curitiba a São Paulo, mais hostel, eu fiquei em hostel lá, consegui ficar em hostel, mais Uber, mais comida lá, cara, deu mais a taxa do visto, 700, deu uns R$ 1.200 por ida. Só aí eu gastei quase uns R$ 2.500 para tirar esse visto. Então já foi uma grana bem considerável, assim, sabe? E as lições que eu pude tirar foram mais ou menos essas, assim. Decora o formulário que você preencher, decora exatamente aquilo que você escreveu lá, você diz, porque eles vão querer te pegar em contradição. Ah, duas coisas que aconteceram. Na primeira entrevista, o oficial consular começou a me entrevistar em português, e aí no meio da entrevista, do nada, ele começou a falar em inglês. Não sei por que ele começou a falar isso, se foi por costume, se foi porque ele queria me testar, queria me deixar nervoso, queria me fazer o que fosse, mas ele começou a falar do nada em inglês. Então isso é um ponto que pegou também. Lá na ficha, no formulário, você preenche se você sabe falar inglês ou não. Então talvez eles podem utilizar isso para saber se você tá mentindo também ou não, porque às vezes você escreve que você sabe falar lá e você não sabe, e ele fala, não, mas tá aqui que você escreveu que você sabe falar. E aí você fica numa saia justa ali. Na segunda entrevista, quando eu percebi que tava vendo esse conflito, por exemplo, eu falei pra ela, eu vou pra acompanhar a rotina, e ela entendeu que eu ia acompanhado, aí eu perguntei pra ela se ela queria que eu começasse a falar inglês. Daí ela falou, você sabe falar inglês? Você pode falar inglês? Eu falei, eu posso tentar falar inglês. Aí ela até deu uma risada, assim, não, ok, então, vamos falar inglês. E aí eu continuei a entrevista a partir dali em inglês. Tanto é que teve uma hora que eu me embananei pra falar não sei o quê. Eu não lembro o que eu fui falar, que eu não sabia a palavra em inglês. Aí eu falei, eu posso falar isso em português? Ela, não, pode falar, sem problemas. E aí foi super tranquilo. Aí a segunda entrevista foi bem mais tranquila, tirando esse fato que eu fiquei lá um tempão esperando na fila, com ela lá dentro, mexendo e avaliando, mas depois deu tudo certo, né? Ainda bem. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. Vai de você falar as coisas certas que você colocou no formulário para não cair em contradição, vai do bom humor, querendo ou não, do oficial ali que tá ali atrás, e eles devem ser treinados, assim, para perceber se você tá nervoso, se você tá tranquilo, e acho que envolve também se você tem grupo de risco ou não. Por exemplo, eu sou solteiro, tenho 29 anos, sou homem, embora eu tenha curso superior, acho que isso não serve pra nada, não tenho filhos, não tenho namorada, sou filho único, então acho que isso pode acabar pesando, assim, sabe? E por último, talvez uma dica que eu dou pra vocês, que foi uma percepção mais individual minha. Todo mundo que eu vi falando na internet falava assim, não diga nada pra eles do que não te foi perguntado. Por exemplo, não queira adicionar alguma informação adicional que eles não tenham perguntado. E eu fiz isso na primeira. Então o cara perguntava as coisas pra mim, eu quase falava assim, monossilábico, assim, sim, não. Já na segunda vez, eu falei, cara, eu vou fazer o meu pitch aqui pra tentar convencer essa mulher a comprar meu carro, sei lá, sabe? Alguma coisa nesse sentido assim. Mas eu vou falar tudo, cara, porque se eu ficar esperando ela perguntar, aí às vezes ela fica em dúvida, ela não pergunta, e aí eu me ferro. E aí por isso que eu falei, eu já cheguei falando, eu sou aluno de doutorado, vou fazer isso, isso e isso, quero acompanhar, fazer uma visita nesse instituto, aqui tá o meu comprovante de matrícula, aqui tá o meu comprovante da CAPES, aqui tá a carta de convite do diretor lá do instituto, e eu acho que isso contribuiu mais, sabe? Porque
contribuiu para a mulher não ficar com nenhuma dúvida em relação a mim. Mas acho que é isso, pessoal. Não pude ir para os Estados Unidos por causa do corona, no final das contas. O próprio instituto começou a pipocar caso lá, eles já fecharam as portas para estagiário, para qualquer pessoa, então ninguém só entra quem é funcionário lá do instituto, porque se pega uma doença nos macacos, cara, pode dizimar a população deles, então é bem tenso lá, assim, sabe? E eles estão com, sei lá, 300 mil casos aí já de corona nos Estados Unidos, tá bem mais grave lá a situação para eles do que aqui pra gente, por enquanto, no Brasil, né? Mas é isso, infelizmente não tive a oportunidade de ir por agora, mas talvez no segundo semestre, ou quem sabe ano que vem, agora com o visto já em mãos acaba ficando bem mais tranquilo, né? Porque eu posso decidir, vai dar pra ir mês que vem, pega as malas, compra passagem e vai, não tem todo esse perrengue de ir pra São Paulo, pedir o visto e tudo mais. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixa aí nos comentários, que eu venho falando bastante nesse vídeo já, mas acho que espero que tenha dado para tirar a dúvida e talvez a ansiedade de alguém. Uma outra dica mais importante, gente, não, eu ia falar vai cagando, mas não, vai tranquilo, tipo, porque, cara, se eles negarem, você pode ir lá e pedir de novo. Eu sei que o maior perrengue é você ter que pagar, porque o dólar a R$5 deve estar sendo uns R$800 para tirar esse visto. Mas vai com uma cabeça meio aberta, assim, pra você não ficar muito nervoso, sabe? Se não der pra ir pros Estados Unidos, se você for viajar para passeio, vai para outro lugar, vai pra Europa, vai pra América do Sul, tem tanto lugar bacana para viajar. Mas é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.